fazer, como nós estávamos cantando aqui, a águia nesse lugar. Antes de eu e você chegar aqui, era apenas um prédio, mas porque eu e você chegamos aqui, o Espírito Santo, a presença do Senhor, ele se manifesta onde ele é desejado. Amém? Você crê que o Senhor pode se manifestar para você hoje? Ele pode se mover para você hoje? Ele pode se mover especificamente, para você, de forma específica, para te trazer algo que você deseja? Ou algo que você precisa? Amém? E aqui eu quero deixar essa deixa, que nem sempre é o que nós desejamos, mas Deus sempre se move para fazer aquilo que nós precisamos. Amém? Para suprir as nossas necessidades. Eu não sei qual é a sua necessidade em Deus hoje, se todas elas já estão supridas. Se não, eu creio plenamente que do trono da graça há, hoje algo poderoso para suprir a sua necessidade. Então nós vamos ter uma palavra poderosa hoje. Eu quero aproveitar nessa noite para parabenizar as mulheres aqui presentes. Amém? Hoje se celebra esse dia, a igreja não está pintada de rosa, não tem nenhuma flor aqui hoje, mas eu acredito que tem algo melhor para mim e para você aqui nessa noite. E para os homens, fique tranquilo que vai vir uma mensagem também, que vai nos edificar grandemente. Amém? Mas hoje eu quero falar um pouco mesmo, não só prestigiar, homenagear as mulheres. Eu acredito que as mulheres, elas são dignas de mensagem, de homenagem o ano inteiro. Eu só ouvi um amém no meio de tantas mulheres, porque não é um dia apenas, amados, para se homenagear. Tudo bem, possa ser um dia para celebrar, para estar compartilhando mensagens, mas olhando à luz das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre contou com as mulheres. Amém? Você é querida de Deus, é um privilégio. E para nós homens, o que seria de nós se não fossem as mulheres? Na verdade, nem existíamos, Não existiria a humanidade sem a mulher. Então hoje, dia 8 de março, celebra-se o Dia Internacional das Mulheres. E veio uma palavra ao meu coração. Que tipo de mulher, essa homenagem é prestada? Porque existe um tipo de mulher, segundo a Bíblia, uma característica das mulheres segundo a Bíblia, mas existe também característica de mulheres segundo o mundo entende, segundo algumas coisas aí estão entendendo. Mas nessa noite eu quero falar mesmo para as mulheres segundo a ótica de Deus, segundo a palavra de Deus. Amém? E para início, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no princípio, lá no início. Lá em Gênesis capítulo de número 2. Aleluia. Gênesis capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Diz assim, Gênesis 2, 5. Nenhuma planta silvestre, nem grãos havia brotado na terra. Eu vou ler na NVT. Pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava água, que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivo, ou passou a ser uma alma vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim, e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra.
de Havilá, onde existia ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática. Duas coisas eu já vejo aqui maravilhosas, Deus preparando para as mulheres: ouro e uma essência maravilhosa, amém? Aleluia! Aí diz mais: onde existia ouro, o ouro dessa terra era grande pureza, também havia resina aromática e pedra ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cush. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Assíria. O quarto braço era chamado de Eufrates. Verso 15: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Aleluia. Então, parar por aqui, curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito se faz presente em nosso meio. E eu creio, Senhor, que ele nos trará entendimento, revelação da tua palavra, discernimento daquilo que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Em um culto em qual poderemos estar homenageando, falando da importância da mulher, mas uma compreensão também para os homens, entendendo o papel conjunto dos dois naquilo que o Senhor confiou à humanidade. Por isso, Pai, eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amados, hoje o título dessa mensagem é a importância da mulher. Amém? Nós precisamos entender, à luz das Escrituras, a importância da mulher. Fala-se muito da importância da mulher, a mulher é isso. Eu acho que hoje a maioria delas aqui já ouviram muitas frases. Você é forte, você é guerreira, você é batalhadora, um monte de coisas foram falando para as mulheres. O mundo fala, as pessoas falam, mas nós precisamos olhar à luz das Escrituras, o que é que Deus diz para as mulheres. E aqui hoje, nesse versículo de número 18, eu já entendo claramente. Eu li um pouco o contexto para que as mulheres aqui hoje, as quais vão ouvir essa mensagem, entendam que Deus, ele criou os céus e a terra, e aqui a terra, ele criou tudo aquilo que era necessário para suprir o homem e a mulher. Amém? No capítulo 2 está falando aqui de uma criação, inclusive da formação do homem, feito do pó da terra. Mas lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus já tinha criado o homem e mulher em espírito. Amém? Para começar, eu quero já reforçar mais uma vez: você não é um corpo, você é um espírito. Amém? Isso, a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher em espírito. E tanto o homem quanto a mulher, você não é um corpo, você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Então aqui no capítulo 2, quando diz que do pó da terra Deus formou o homem, aqui está falando do corpo do homem. Ele já tinha criado o espírito, ele criou o homem agora do pó da terra e soprou o sopro de vida em suas narinas, e o homem passou, diga passou. Ou seja, ele passou a ser uma alma vivente, um espírito habitando em um corpo aqui nessa terra. Amém? Agora é interessante que diante de todas as coisas que Deus tinha criado, lá em Gênesis capítulo 1 ainda, a Bíblia diz que Deus deu ao homem domínio, fala comigo, domínio sobre todas as coisas. Fala comigo, coisas. Porque eu estou frisando essas coisas, amados, esse entendimento? Porque Deus deu domínio ao homem sobre todas as coisas. Ele não deu domínio ao homem sobre a mulher. Ok? Ele não deu domínio ao homem sobre a mulher. Ele deu domínio ao homem sobre todas as coisas.
Alguém aqui sabe o que aconteceu? O homem pecou e ele perdeu o domínio que Deus tinha dado a ele. E daí em diante a bagunça começou. Mas a forma como Deus criou, e eu creio que nesse culto, falando da importância da mulher, eu quero dizer que eu posso estar falando um pouco aqui hoje sobre o plano perfeito de Deus. Aleluia! O plano perfeito de Deus. Diga, Deus pensou tudo perfeito. E Ele criou tudo perfeitamente. Agora o problema é que alguém bagunçou. Alguém bagunçou, mas graças a Deus que alguém veio para consertar. Amém? Nós vamos chegar lá nesse instante. E aqui quando, no versículo 18, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Veja, mas que diante de tudo que Deus criou, de que Deus colocou diante do homem, para que ele dominasse, ele disse, olhou e pensou. Você crê que Deus, em sua sabedoria, pensou certo? Sim ou não? E ele disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu sei que esse versículo, em alguns momentos, muitas pessoas vão pensar que essa questão do homem não estar sozinho não seria bom, levando só pelo lado de uma questão sexual. Não é só por isso, isso também está incluso, isso também está envolvido, ok? Inclusive, você está aqui hoje, isso é resultado de um ato sexual de alguém, de um homem, de uma mulher. Você pode glorificar o nome de Deus por isso, amém? A sua existência depende disso. E aqui cai por terra muitos pensamentos errados hoje. A sua existência, a minha existência, depende do ato de um homem e de uma mulher. Fala comigo, homem e mulher. Amém? Eu estou muito em paz para falar sobre isso aqui, porque é uma verdade do Senhor. É uma verdade do qual nós temos uma responsabilidade muito grande de estar falando aqui hoje. Mas aí Deus olha para o homem e diz: rapaz, não é bom que esse camarada esteja sozinho. Os homens podem dar glória a Deus por isso? Não é bom, amados. Deus foi que viu, não é bom que o homem esteja só. E aqui o conceito principal realmente é da multiplicação, mas vem a questão do companheirismo, vem a questão da administração, vem a questão mesmo da mulher ser uma ajudadora, de ser uma auxiliadora no plano perfeito de Deus. Amém? E aqui ele diz, aí Deus diz: farei alguém que o ajude e o complete. Deus não criou o homem faltando um pedaço não, ok? Ele criou o homem também completo, mas esse completar era completar na atividade, naquilo, na missão que o homem tinha que fazer aqui na terra. E Deus diz: eu vou fazer alguém que é capaz, suficiente para ajudar e completar o homem naquilo que ele vai fazer. Amém? E eu vou dizer uma coisa para você: eu glorifico o Senhor por conta disso. Amém? Eu não seria, alguém pode pensar o contrário, mas eu não seria o mesmo se eu não tivesse a minha esposa. Amém? Eu aproveito para dizer, eu digo para ela hoje, né? Hoje eu posso dizer para ela: feliz Dia das Mulheres, porque de fato eu tenho uma mulher. Amém? Glória a Deus. Eu posso falar da minha, amém? Não posso falar das outras não. E aí o Senhor diz: farei alguém que o ajude e o complete. No verso 20, diz assim: deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Veja que aqui mais uma vez Deus olha e viu que o homem continuava o quê? Só, né? Sem ter alguém que o ajudasse e completasse. Mas aí nós vamos ver agora, né, a primeira operação de milagre. Eu sempre vou dizer isso, que a primeira vez que o homem experimenta da unção do Senhor, primeira vez que o homem experimenta do cair na unção do Senhor. E aí no verso 21 diz: e então o Senhor Deus
fez cair num sono profundo. Fala comigo, sono profundo. Aleluia. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Então aqui nós vemos claramente que enquanto o homem adormecido ali, Deus fez o homem cair num sono profundo, e da costela de Adão, Deus agora tirou matéria para criar o quê? O corpo da mulher, ok? Porque em espírito ela já tinha sido criada. Agora Deus não precisaria fazer mais uma bonequinha de barro, e Ele tirou isso proposital, aqui já aponta para algo futuro, aqui já aponta para algo que nós vamos ver à frente, o que isso talvez tenha significado tão grande e a gente nunca tenha percebido. E a Bíblia diz que enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço. Eu acredito que foi a cirurgia de recuperação mais rápida na face da terra, amém? Quando ele levantou, já não tinha mais cirurgia, e a Bíblia diz que Deus apresenta agora a mulher para o homem. Agora já entra algo aqui que dependia da aprovação do homem, porque Deus não força. Você crê assim comigo? Você crê assim comigo, irmãos? Que Deus não força ninguém? Deus não chegou e disse, está aqui uma mulher, você agora tem que viver com ela. A Bíblia diz que Deus apresentou ela para Adão, mas quando Adão viu, se encantou-se e se alegrou-se com aquilo que Deus o apresentou. Então, amados, nós vemos aqui inicialmente algo muito importante na criação do mundo, lá na fundação do mundo. Deus, Ele cria todas as coisas, Ele cria o homem e a mulher, mas quando Ele está ali realmente depois do homem formado, eu acredito que Ele teve mais convicção ainda que não era bom que o homem estivesse só. Amém? E aqui realmente entra a questão da companhia, entra a questão da cooperação, da importância da mulher na sociedade, da importância da mulher no governo. Amém? Porque ao homem foi dado o governo, mas não para governar sozinho, porque se fosse para governar sozinho, Deus ia dizer, realmente é bom que o homem fique sozinho. Eu não vou envolver mulher nessa história não, porque senão vai bagunçar. Deus não disse assim. Amém? Então Deus viu que era melhor ter alguém para ajudar o homem nessa missão tão importante. Eu não sei você, amados, mas eu me coloco no lugar de Adão. Eu, como homem, me colocaria no lugar de Adão. Deus mostrando tanta coisa, tantos animais, tanta terra, tanta árvore, tanta riqueza. Porque, inclusive, em um daqueles rios, ele diz que havia ouro da melhor espécie. E Deus disse que era para dominar. Sabe, amados, e aqui ouro fala realmente de riquezas, que é a provisão de Deus já para o homem aqui na face da terra. Quando eu falo de homem, estou falando agora da humanidade. Mas Deus viu o quão era importante o auxílio da mulher. Mas infelizmente, amados, como eu falei, uma vez que o homem caiu por conta do pecado, o homem pecou, e depois do pecado ele perdeu a autoridade. Quem sabe para quem ele perdeu a autoridade? Ele perdeu a autoridade para o diabo. Porque foi a serpente, o diabo que induziu, seduziu a mulher para que ela comesse daquele fruto, pervertendo a palavra de Deus. Por isso que eu estou falando hoje, em homenagem às mulheres, à luz das Escrituras, e não aos padrões do mundo, de um sistema que está querendo dizer como é que a mulher tem que ser. Mas você que está aqui hoje, eu digo, se você quer ser alguém realmente à luz da palavra, você tem que olhar e ver, entender o que é que a palavra diz a seu respeito. Amém? Você foi criada perfeita, com uma função específica, com um propósito, ser uma ajudadora idônea. Amém? Ser alguém capaz. Quando fala essa palavra ajudadora, auxiliadora, alguém que auxilia. Eu não sei alguém se já precisou de alguém para auxiliar você em alguma coisa. Amados, muitas vezes vai fazer muito mais, vai funcionar muito melhor do que todo aquele esforço que você colocou para realizar algo, só por conta do auxílio.
Mas quando o homem peca, ele perde o domínio sobre as coisas e agora o homem passa a querer dominar o seu semelhante. Quem era o semelhante mais próximo? A mulher. E foi daí então que veio a bagunça. E aí, em Gênesis capítulo 3, eu quero que você abra comigo rapidamente. Em Gênesis 3, no versículo, nós vamos ler a partir do 8. Por que eu estou falando essa mensagem, irmãos? Porque a gente precisa ir para o princípio, para ver como foi que tudo foi pensado. Você vai assistir um filme e você não pode entender o filme assistindo o meio e o fim. Você tem que assistir o começo. Você tem que entender a história do começo para que você possa... Tem gente que às vezes acelera e vai para o final. Entendi tudo. Não, ele entendeu uma parte. E agora ele conta a versão que ele entendeu da maneira como ele entendeu. Olhar para a humanidade hoje e dizer que Deus criou, pensou a gente da forma como nós estamos, amados, seria um Deus muito falho. Sim ou não? Sim. Olhar para a humanidade hoje e achar que nós estamos exatamente da forma como Deus nos criou, seria um Deus muito falho. Mas aqui nós vamos ver, né, o que aconteceu. Em Gênesis capítulo 3, no verso 8, diz assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Esse onde você está, irmãos, não é Deus, né, sem saber onde era que Adão estava fisicamente, porque Deus é onisciente. Amém? Você crê que Deus é onisciente? Ele sabe que você está aqui hoje? Ele sabe de todos os seus passos? Então, amados, aqui Deus estava querendo trazer uma localização para Adão. Ei, Adão, aonde é que você está? Por que que você saiu do lugar onde te coloquei? Eu te deixei numa posição, eu te coloquei numa posição de autoridade, eu te dei domínio sobre todas as coisas. Aonde você está? E muitas vezes, para que a gente possa ir para onde Deus quer nos levar, a primeira coisa que Deus vai fazer é: aonde você está? Ei, mulher, você que hoje é homenageada, aonde você está? Você está no lugar onde Deus te colocou, na posição que Deus te pensou, te projetou para ser, ou você está muito distante desse lugar? E aqui também vai para os homens, como eu falei, nós como homens também precisamos ser localizados, né? Aonde nós estamos, qual é a posição que nós estamos assumindo hoje? E a Bíblia diz que ao ouvir, né, eles ouviram a voz, tiveram medo e fizeram o quê? Se esconderam. Ele disse: onde está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois estava nu. Olha o 11. Quem lhe disse que você estava nu? Deus agora faz uma pergunta para Adão: quem foi que disse para você que você estava nu? Perguntou Deus: você comeu do fruto da árvore que eu ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me destes. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor disse à serpente: veja que agora Deus já não faz mais pergunta para a serpente. Amém? Ele perguntou para o homem e perguntou para a mulher. Por que Deus perguntou? Porque Deus precisava ouvir o que de fato tinha acontecido. Diante de um julgamento, precisa-se ouvir as testemunhas. E aqui Deus estava agora fazendo um primeiro, julgamento. Eu posso dizer que a primeira audiência pública aqui agora, diante de toda a humanidade, o homem, a mulher e a serpente ali. Deus pergunta ao homem, ele fala a verdade, ele não mente. A mulher também fala a verdade, não mente, porque senão Deus diria que eles estavam mentindo. Mas depois que Deus ouve, aí Deus vira para a serpente e diz: então o Senhor
Disse à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher ele disse: farei mais intensas dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Está escrito assim na sua Bíblia? Tá, amados. Não vou entrar nesse mérito aqui hoje não, porque eu quero falar mais na frente da importância da mulher, mas para que você entenda onde aconteceu as coisas. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Veja que aqui onde entra agora a resposta do que eu quero falar nessa noite. A Bíblia diz: olha, ao homem ele disse: por conta que você deu ouvidos à sua mulher, maldita será a terra. A terra se tornou maldita por conta que o homem deu ouvido. Está vendo aí, pastor? Eu concordo com esse negócio de homem ficar ouvindo mulher, esse negócio de mulher ficar dando palpite. Não é disso que eu estou falando não, amados. Amém? Deus aqui estava falando com Adão o seguinte: você deu mais crédito à voz da mulher do que o que eu já tinha lhe dito. Porque Deus disse: não coma, porque se comer, certamente morrerás. E aqui, amados, é onde entra o posicionamento que eu falei, né? Para nós homens devemos ser edificados com essa palavra, porque diante do que Deus diz, aí sim, nós não podemos dar ouvido a ninguém, inclusive a mulher. Ela pode ser quem for, ela pode dizer o que ela disser. Se o que ela disser não está de acordo com a palavra de Deus, nós não podemos, não devemos aceitá-los, ok? Então aqui o conceito era: Deus deu uma ordem para o homem: não coma. Isso aqui era o que? Preservação. Fala comigo, preservação. Era, amados, para preservar a vida de Adão, a vida de Eva, a família, toda a humanidade. Veja, amados, que era um propósito de Deus aqui com relação à obediência. O homem obedecer a Deus e não à mulher. Não há nenhum problema, amados, porque Deus colocou a mulher como ajudadora. E como ajudadora ela vai poder opinar muitas vezes, ela vai poder auxiliar, muitas vezes vai dar ideia que a gente nem tinha no momento, ok? Não confunde as coisas, não mistura uma coisa com a outra. Agora, existe uma palavra que é lei, diga lei. Qual foi a lei inicial? Não coma do fruto, do conhecimento, do bem e do mal. De todos os frutos você pode comer, homem, você está livre. Era Deus dizendo: ei, não vai faltar nada para você não, mas eu vou colocar um ali para estabelecer o livre-arbítrio, para estabelecer a obediência, e daquele dali eu digo: não coma, porque no dia que você comer, certamente morrerás. E foi assim que a serpente, né, o diabo, enganou a mulher e o homem desobedeceu a palavra de Deus. Eu posso dizer, amados, pelo Espírito, que a serpente enganou a mulher, mas ao homem ele desobedeceu. Ele sabia o que Deus tinha dito. Ele poderia dizer: não vou comer. Um posicionamento de autoridade, para não perder a autoridade. E aí vimos o que aconteceu, né? Os olhos se abriram, viram que estavam nus, se esconderam de Deus ao ouvir a voz de Deus. E assim a humanidade hoje continua. Ao ouvir a voz de Deus, muitas vezes, ao invés de se aproximar, se esconde, porque está com medo do erro que cometeu. Mas Deus, em sua bondade aqui, Ele já prometeu algo. Ele disse: do ventre da mulher, da barriga da mulher. Por isso eu digo, mesmo assim, a importância da mulher continuou. Aleluia! Na primeira audiência, amados, Deus disse: do ventre da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Oh, aleluia!
Quando fala de esmagar a cabeça, amados, é tomar a autoridade, é ir lá e tomar o domínio que o homem tinha entregue. Deus disse: tá bom, Adão pecou, desobedeceu, a mulher foi enganada, mas eu vou enviar outro. Aleluia, para restaurar o plano perfeito. Aleluia. Eu vou enviar outro para restaurar o plano perfeito. Você está nesse tempo da restauração do plano perfeito de Deus. Amém? Nós estamos nesse tempo da restauração do plano perfeito de Deus. E se eu fosse falar aqui agora, amados, sobre todas as mulheres das quais Deus contou para elaborar um plano aqui na terra, faltaria tempo. Mas eu acredito que eu estou diante de muitas delas também hoje, ou de todas elas, porque eu sei que Deus tem um propósito na tua vida. Eu sei porque sei, mulher, que Deus tem um propósito na sua vida hoje, uma função específica, e não mudou. Diga: não mudou. A sua função, amados, continua a mesma, amadas, né, do Senhor. A sua função continua a mesma. Amanda gostou da correção, né, Amanda? E aí, nós vamos agora lá para João capítulo 19. E quando Deus faz essa promessa ali, amados, eu acredito que eu vejo à luz das Escrituras algo muito poderoso no conceito de Deus ter, feito uma abertura do lado de Adão para tirar uma costela, para dali, criar o corpo da mulher. E agora, em João capítulo de número 19, no versículo de número 34, nós vamos ver um versículo aqui rapidamente, e alguns podem se perguntar o que é que isso tem a ver com uma homenagem, para a importância das mulheres, mas porque Cristo, ele é conhecido como o último Adão. Amém? Você já viu essa menção na Bíblia? Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, ele é conhecido como o último Adão, ou o segundo Adão. E quantos sabem o que foi que Jesus veio fazer aqui na terra? Ele veio restaurar o plano perfeito de Deus. O Adão fracassou no jardim, Jesus, venceu no deserto. Veja, amados, que agora Jesus veio para restaurar aquilo que tinha se perdido. A função de Adão era preservar a noiva, era preservar a esposa, era preservar a família, era preservar toda a humanidade. Mas por conta da desobediência, o mal entrou no mundo, o pecado entrou, se trouxe estrago a toda a humanidade. Jesus, ele veio para restaurar isso. Agora, biblicamente falando, amados, nós vamos ver à luz das Escrituras que Deus pega agora, fazendo, elaborando o mesmo projeto, o mesmo plano sendo estabelecido. E aqui em João capítulo 19, versículo 34, Jesus está na cruz sendo crucificado. Ele já estava morto ali, e havia algumas normas nesse contexto aí de que, primeiro, que não poderia anoitecer com um corpo lá na cruz, tinha que tirar dali, e ali os soldados vão analisar para ver se todos aqueles que estavam na cruz já estavam mortos, e eles conferiram naqueles outros dois malfeitores, e para uma segurança de que aqueles homens não desceriam mais dali, eram quebradas-lhe as pernas. E os soldados quebraram as pernas daqueles dois malfeitores, mas quando chegaram em Jesus, havia uma profecia. Ele não sabia, mas quantos sabem que, independente de alguém saber ou não, aquilo que está escrito vai se cumprir? Havia uma profecia de que nenhum osso dele seria quebrado. E ali ele olha para Jesus, o soldado olha para Jesus, ele não quebra as pernas deles, mas ele enfia uma lança no lado de Jesus. E quando ele enfia essa lança, a Bíblia relata aqui, vamos ler o texto, diz: um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança, e no mesmo instante correu sangue com água. Correu sangue com água. O que é que isso tem a ver, pastor, com o que o senhor estava falando? Porque, amados, a partir daqui isso simboliza, isso significa que algo
foi gerado. Inclusive foi um testemunho, inclusive para aquele soldado, de que de fato ele era o enviado, ele era o prometido, ele era o Messias. Amém? E para mim fica claro, pelo Espírito eu entendo claramente, que assim como Adão, teve uma fissura do lado, para que dali extraísse a costela e nascesse, fosse criado o corpo da mulher, a partir desse momento aqui também agora entra-se em processo a criação da noiva de Cristo, a igreja de Jesus, a igreja de Jesus. E Jesus, ele veio como o último Adão, como o Salvador da humanidade, mas é estabelecido como noivo. Amém? E a igreja é estabelecida como noiva. Talvez, às vezes, a gente não entende muito, por que que nós somos chamados como noiva de Cristo? Porque entra nessa representação. O primeiro Adão, Deus olhou para ele e viu que não era bom que ele estivesse só. Jesus veio para a cruz, morreu na cruz sozinho, mas ele alcançou uma noiva para ele. Oh, aleluia! Deus disse: olha, você não vai estar sozinho, filho, eu vou providenciar para você uma noiva também. Agora, a diferença era que lá no jardim a noiva estava perfeita. A diferença é que agora é que Jesus morreu na cruz, pagou o preço para restaurar uma noiva que estava toda bagunçada, mas Ele é poderoso para fazer isso. Aleluia! E sabe, amados, se você pega, quando vai falar do exemplo de como deve ser, a família ou a igreja, o Senhor sempre faz um paralelo. E nós vamos ver que de fato aí nasceu a igreja de Jesus. A gente pode pegar várias passagens onde Jesus estabelece, a sua igreja. Primeiro, quando ele fala com Pedro, perguntando a Pedro, na verdade perguntando aos discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? E ali os discípulos, lá em Cesareia de Filipe, os discípulos dizem: uns dizem que você é isso, outros dizem que você é aquilo. Mas ele vira para os discípulos e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vira para Pedro e diz: não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. E aí ele diz: deixa eu te dizer uma coisa, Pedro. Na verdade era Simão, Tu não é mais Simão, agora é Pedro. E sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. E aí nasce a igreja de Jesus Cristo. Mas nós vamos ver, à luz das Escrituras, que a igreja é conhecida também como a noiva. Abre tua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 5. Estamos falando, amados, da importância da mulher. Deus hoje contando também, como sempre contou, contando com a mulher para ser quem de fato Ele criou para ser, exercendo sua importância na humanidade. Em Efésios capítulo 5, versículo 22. Esposas, aqui agora Paulo escrevendo aos Efésios, ele traz uma instrução para as esposas. Esse aqui é o plano original, fala comigo, plano original. E sujeição é diferente, de domínio, ok? Se sujeitar não quer dizer que você vai ser dominada. Amém? Eu ouvi só um amém aqui. Mas se sujeitar não quer dizer que você vai ser dominada, você vai ser protegida. Essa é a homenagem, esse é o conceito de Deus para as mulheres. E aqui eu estou falando da mulher para esposo, ok? De esposas para um esposo. Esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa. Na sua Bíblia está escrito assim? Amigos, amados,
Prevalece essa verdade ou o que o mundo diz? A Bíblia está dizendo que o marido é o cabeça da esposa. Amém? Para os casados, para os que vão se casar. Maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa. Agora veja a comparação que ele faz aqui agora. Como Cristo é o cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Então veja, amados, que o conceito que era para ser lá no início, Jesus agora está vindo para fazer novamente o mesmo modelo. Cristo, o cabeça da igreja. Mas enquanto cristãos aqui na terra, porque aqui Paulo está escrevendo para cristãos, eu sei que no padrão do mundo isso talvez não funcione mais. É loucura falar isso para as pessoas ainda que não entendem, que não estão em Cristo Jesus, mas para mim e para você que estamos em Cristo Jesus, a restauração, o plano original, o papel da mulher, o lugar da mulher é em sujeição. Fala comigo, sujeição. E o lugar do marido? Como cabeça da mulher. Como Cristo é o cabeça da igreja. E aí para os maridos vai um recado. Precisamos olhar como é que Cristo é o cabeça da igreja. Amém? Da mesma forma, as mulheres vão precisar entender como é que a igreja deve se sujeitar a Cristo. Então esse é o modelo das mulheres se sujeitar aos seus maridos. E aí ele continua, ele diz, falando de Jesus, ele é o Salvador de seu corpo, a igreja. Aleluia. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Ah, pastor, em tudo? Em tudo. É uma sujeição total. Maridos, amem cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Qual é o melhor? É se sujeitar ou entregar a vida por ela? É se sujeitar, irmãos. As duas são importantes, mas é mais fácil se sujeitar, porque entregar a vida, morrer, chegar ao ponto, porque Jesus morreu pela igreja, sim ou não? E a Bíblia está dizendo que nós devemos amar assim como Cristo amou, a ponto de entregar a própria vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando ao lavá-lo com água por meio da palavra. No 27 diz, assim o fez, para quê? Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ama o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. Glória a Deus. Veja aqui, amados, que agora a palavra ela traz esse comparativo, de uma vida a dois, como deve ser, no mesmo modelo que é Jesus e a igreja. Mas o que isso tem a ver com a restauração do plano original? Jesus ele veio aqui, amados, para restaurar toda a humanidade, trazer a humanidade para o plano perfeito de Deus. E ele começa aqui agora. Ele já começou. É a nossa vida. Enquanto você está aqui, você está sendo aperfeiçoado. Lá em Efésios capítulo 4, vai dizer que Jesus, ao subir, ele deu dons aos homens para o aperfeiçoamento dos santos. E eu estou diante deles aqui, O propósito dos 5 dons ministeriais é para aperfeiçoar essa noiva. Aleluia! Porque Cristo está aguardando com expectativa o dia que Ele vai apresentar a noiva para o Pai. Oh, aleluia! Ele nos alcançou, amados. Nós estávamos numa situação muito crítica, muito feia, mas Ele confiou no poder que Ele carrega, no poder do Espírito Santo. Ele veio aqui, Ele morreu em sacrifício naquela cruz, inaugurou um novo tempo, o lado dele foi aberto, dali jorrou água e sangue, Ele alcançou um povo para si. Todo aquele que crê no sacrifício dele agora se torna igreja de Jesus, se torna noiva dele, sendo preparada para um dia estarmos para sempre com Ele.
E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós entendemos claramente que em outra parte, né, ele vai falar. E aqui ainda no verso 23 que ele diz: pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o Salvador. Fala comigo, Salvador. Você crê que Adão poderia ter salvo Eva, sim ou não? Poderia, amados. E nesse conceito aqui se aplica para a nossa vida, da gente poder salvar, manter em salvação a nossa família, nossa esposa, fazendo o quê? Obedecendo ao Senhor, né? Se sacrificando por ela. E aí, em Apocalipse capítulo 19, abre lá comigo. Vamos para Apocalipse capítulo 19. Mais uma vez eu quero dizer para você que em Apocalipse tem coisas boas para a gente ver. Em Apocalipse tem boas notícias. Aleluia! Em Apocalipse tem coisas gloriosas para nós, Igreja de Cristo. Há promessas gloriosas lá que vão se cumprir. Amém? No capítulo 19, no versículo 6, vai dizer assim: em seguida ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremos-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora. Diga, chegou a hora. Oh, aleluia! Chegou a hora de quê? Do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Oh, aleluia! Aqui está falando de quem, irmãos? Está falando da igreja. Está falando da igreja do Senhor. Veja, Jesus ele veio aqui, ele fez uma proposta, ele nos comprou, ele pagou um dote por nós, mas aqui, agora em Apocalipse, está falando do momento glorioso que isso vai acontecer. Que hora é essa? A hora do casamento. Amém? O casamento da noiva com o noivo. Ele diz: alegremos-nos e exultemos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino. Aleluia. Aleluia. Puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse: escreve isso: felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Aleluia. Esse é, amados, o cumprimento, isso é o cumprimento da restauração do plano perfeito de Deus. Adão se perdeu o domínio, perdeu o controle. Jesus vem, restaura agora a humanidade nele, e ele nos prepara como uma noiva. E aqui a Bíblia vai falar, não vai dar para entrar em detalhes hoje, mas a Bíblia fala de um tempo em que aqui na terra vai estar acontecendo coisas trágicas, né? É uma das partes do Apocalipse, está um pouquinho atrás. E nós cremos, amados, que antes das coisas ficarem muito difíceis aqui na terra, o nosso noivo, ele vem buscar a sua noiva, né? Jesus vem buscar a sua noiva. O arrebatamento pode ser a qualquer momento, a qualquer hora, e o casamento se dará nesse tempo, lá no céu. Amém? Haverá 7 anos de festa, enquanto haverá 7 anos de tribulação aqui nessa terra. Mas Jesus, ele não quer que a sua noiva, ele não vai permitir. Eu creio dessa forma, ele não vai permitir que nós venhamos a passar por essa tribulação. Enquanto isso, nós estamos lá. Apocalipse 19 está nesse contexto de aqui na terra está acontecendo os juízos de Deus. E aqui ele diz que nós devemos exaltar, alegrar, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro. E ele diz que bem-aventurados aqueles que vão ser convidados a participar dessa festa. E aqui agora começa, né, entrar realmente para o plano perfeito, o plano da restauração.
Você crê no que está escrito, amados? Aleluia. A Bíblia vai nos falar, amados, de uma restauração por completo, voltar ao plano original. E aqui nós vamos logo em seguida perceber que algo vai estar acontecendo. Abre agora em Apocalipse capítulo 20, no verso 1. Diz assim, Apocalipse capítulo 20, versículo 1: Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Veja, amados, aquele que induziu a mulher ao erro lá no início, agora chegou a hora dele ser preso. Aqui está falando de coisas que vão acontecer em breve. Estou falando para a igreja de Cristo, amado, se alegrar hoje, que essas coisas são verdades e elas vão acontecer, porque Deus não falhou no plano perfeito. O homem bagunçou, mas Deus vai restaurar, Deus vai voltar, trazer tudo de volta, como Ele pensou. E aqui agora começa a entrar, uma ação das coisas do fim, no final. Diz, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Na sua Bíblia está escrito dessa forma? Acorrentou-se por 1000 anos. Fala comigo, 1000 anos. Isso aqui, amados, não é simbólico, não é figurativo, isso é literal. Amém? Hoje, amados, toda a atormentação, toda a tribulação que o diabo pode causar à humanidade, nesse momento aí, ele vai perder essa força, ele não vai poder mais fazer isso. Por quê? Porque ele vai ser preso por 1000 anos. O anjo lançou no abismo e fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Eu já perguntei ao Senhor, por que o diabo teria que ser solto novamente? Mas tudo isso faz parte do plano de Deus. Amém? Deus, ele não pode ser, de maneira alguma, acusado de nenhum erro, de nenhuma falha. E no plano de justiça, isso teria que acontecer. E aqui, amados, ele vai prender por 1000 anos, depois vai ser solto por um pouco de tempo. Aí no verso 4, vi tronos, e os que estavam sentados neles haviam recebido a autoridade. Fala comigo, a autoridade. Quem são esses? Quem são esses? Eu vi também as almas daqueles que haviam a autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitadas por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Oh, glória a Deus! E aqui, amados, entra aqui novamente, devolvendo o modelo que era para ser lá no jardim. Adão reinar com a sua esposa, Adão reinar com Eva. Agora Cristo volta à terra com a sua noiva. Eu e você, amados, que aqui eu estou falando nessa noite. Você é a noiva de Cristo. Nós voltaremos, inclusive nós vamos receber a autoridade para, junto com Cristo, julgar. Você se alegra com isso, irmãos? Porque nós sofremos, mas agora nós vamos receber a autoridade. Porque, diga, por conta da sujeição. Ninguém recebe a autoridade se não se sujeitar. Ei, mulheres, sujeição nunca foi para tirar a autoridade que você tem. A sujeição foi inclusive para te dar autoridade sobre todo o domínio do diabo. A posição de uma mulher sujeita, amados, se sujeitando a Cristo hoje como noiva de Cristo, mas as esposas também se sujeitando aos seus esposos. Não foi para você ser escrava, não foi para você ser diminuída, não, é para que você possa exercer a autoridade. E aqui agora eu vejo, amados, se completando aquilo que era para ser com toda a humanidade.
A noiva agora, junto com Cristo. Você sabe o que é reinar? Talvez eu e você, nós não temos noção do que é reinar. A Bíblia diz que Jesus vai reinar com cetro de ferro, cetro de justiça. Ele julgará as nações, sabe? Tudo vai estar sobre o domínio dele. Mas a sua noiva vai estar com ele. Inclusive ele vai vir aqui à terra. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais, nós estamos aqui para ensinar. E a Bíblia fala exatamente que ele vai vir celebrar as festas das bodas do Cordeiro aqui na terra. E haverá convidados. Por isso que Apocalipse diz: felizes aqueles que forem convidados para participar dessa festa. Não vou entrar nesse mérito aqui hoje. Haverá pessoas aqui na face da terra quando isso acontecer. Jesus vai voltar com a igreja. Ele vai estabelecer o seu reinado de 1000 anos aqui na terra. E eu vejo claramente, amados, que isso daqui é Deus agora usando, mais uma vez, contando com Jesus e com a igreja dele, com a sua noiva, para trazer um modelo de como será a eternidade. Aleluia! O diabo vai ser preso no final dos 1000 anos, e a Bíblia diz que ele ainda vai conseguir, arrebanhar uma boa parte. Ele ainda vai conseguir seduzir a muitos. Mas eu acredito, amados, que muitos vão experimentar disso durante esses 1000 anos, o que é viver sem o diabo estar ali atentando, sem nenhuma sugestão maligna da parte dele, e vão perceber que de fato vale a pena viver dessa forma. Aquilo que era para ter sido desde o início, aquilo que era para ter sido desde o início, vale a pena, amados, obedecer ao Senhor, vale a pena obedecer. Eu creio que será um tempo mesmo de demonstração do que deveria ser desde o início. E a Bíblia diz que depois dos 1000 anos, Satanás será solto. Ele vai ainda seduzir a muitos, mas depois ele será lançado no lago de fogo e enxofre, aonde se encontra o anticristo e o falso profeta. E ali agora, para sempre, ele vai estar lá. E vai se estabelecer o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra. O que eu quis falar com essa mensagem aqui hoje, amados? Sobre o plano original de Deus. E Deus sempre contou com a participação da mulher. E eu creio que o exemplo de Cristo e a igreja aqui na terra vai ser para dizer para a próxima humanidade: esse é o modelo a seguir. Cristo, o cabeça, e uma igreja em sujeição, para que daí em diante eles possam dar continuidade no plano original de Deus. Então, amados, Deus ele já deixou na sua palavra a forma como ele pensa, a forma como ele projetou, pensou de nós sermos aqui. Mas infelizmente hoje a humanidade ela está numa direção contrária. Nos perdemos, mas você pode dar graças a Deus por Jesus, que Ele está nos trazendo de volta, nos restaurando. E hoje, fechando mesmo esse culto, essa mensagem, eu posso dizer para vocês, mulheres, vocês são valiosas. Eu vou dizer uma coisa para vocês são valiosas. Eu não estou dizendo que você tem um preço, você tem valor. Você tem valor, você não tem preço. O mundo quer dar um preço para você, mas você tem valor diante do Senhor, diante dos olhos do Senhor. Você tem um valor muito importante na construção do plano de Deus, na restauração do plano de Deus. Então celebre, se alegre mesmo. Eu me alegro com a participação das mulheres. Você vai ver que quando Jesus ele começa seu ministério, ele começa agora a restabelecer a voz feminina, a voz da mulher. As mulheres começam a atuar fortemente no ministério de Jesus. Você vai ver o ministério dos apóstolos, a atuação das mulheres de uma forma poderosa, e assim deve se continuar a igreja do Senhor, o papel importante das mulheres na restauração desse mundo. Amém? Ei, você é uma peça-chave importante.
aqueles que estão recebendo autoridade, aqueles que estão recebendo governos para mudarem situações, para mudar circunstâncias, as mulheres fazem parte disso também, se sujeitando, se submetendo, é submissão, é sobre uma missão, fala comigo, uma missão. E qual é a missão hoje aqui da igreja? A missão de Cristo, restaurar o plano perfeito de Deus, amém? Glória a Deus, você foi edificado com essa palavra, sabe, mas nós queremos mesmo nessa noite dizer, pelo esforço das mulheres, agradecer pelas mulheres que têm se empenhado. Eu sei que muitas vezes elas têm assumido papéis que não são delas, mas nesta noite eu quero orar pelas mulheres. Em especial, amém? Reconhecendo mesmo o seu papel. Eu já ouvi muita gente dizer que a Bíblia é machista. Eu já ouvi muita gente dizer, eu sei que existe algumas coisas mal entendidas no contexto cristão, mas nós precisamos olhar para a Bíblia e entender o que é que a Bíblia fala. Amém? Quando a Bíblia diz que o homem é cabeça, você tem que entender o significado do ser cabeça. Quando a Bíblia diz que a mulher tem que se sujeitar, tem que entender o que é ser sujeitar, o que é ser submissa, para que você possa contemplar isso que está escrito. E eu sei, amados, que por conta daquilo que foi pervertido, distorcido, isso tem causado um dano muito grande na sociedade. E eu quero nessa noite estar orando. Eu queria chamar as mulheres aqui à frente, né? Eu sei que cabe todo mundo. Venham todas as mulheres aqui à frente. Eu quero estar orando.